Uma boa tarde a todos os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos quantos estão aí ligados com a gente, podem estar, e que Deus seja louvado nessa tarde, dia do Senhor, dia em que nós vamos estar glorificando e exaltando o nome dEle. Que a graça do nosso Senhor, bom Deus e Salvador Jesus, esteja na vida de cada um de vocês. Esteja na vida de cada um de vocês. Que o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam nas suas vidas. Meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar, aceita adoração, que a voz e o coração te vem bondoso, Pai, aqui prestar. Brilhar.
diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Nós vamos estar sempre louvando, sempre buscando, né, ver Ele face a face como Ele nos promete. Então que Deus seja agraciado. Irmãos, nós estamos nesse trabalho aqui, e nas quartas-feiras nós estamos fazendo a live também, de estudo, e nós estamos estudando o livro do Evangelho de João. E eu queria compartilhar com você essas bem-aventuranças. Meu amigo Bruno Brasil, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Isso aí, expondo abençoar as pessoas, é a alegria que eu tenho no meu coração, né? E sei que a sua também, meu querido. E então nós estamos aqui aos domingos e às quartas-feiras, não é? Na medida que a gente puder estar evangelizando e falando. Eu sei que de repente, domingo à tarde, né? As pessoas estão reunidas em família, fica um pouco mais difícil, mas eu não tenho como fazer à noite, né? Fica um pouco mais complicado a gente poder estar fazendo à noite, tá certo? Mas vamos levando, você vai espalhando, compartilha aí, chama os amigos aí que você está aí, o Bruno Brasil aí, convide o Onésimo, o Emerick, né? Meus caros irmãos, a estar prestigiando a gente. A gente vai falar hoje numa tarde aqui, né? Dentro de uma base de um sermão que eu fiz, de um bom começo e um triste fim. Nós vamos falar, né, do rei Uzias ou Azarias, mas a gente precisa tomar cuidado. Às vezes nós dizemos que a primeira impressão é a que fica, mas nem sempre é assim, né? Tá certo? Vamos louvar mais um pouco? Vamos estar cantando, né, aqui mais um hino do nosso cenário, coisa que quando eu fui secretário de música da Sinodal, eu propus que a gente trouxesse mais o nosso inário presbiteriano mais evidente, para a gente cantar mais. Nós deixamos o nosso inário de lado e começamos a cantar muitas músicas, né? De Fernandinho, da Aline Barros. Isso é ótimo, mas o nosso inário é raiz, né? Eu quero deixar claro aqui uma coisa, irmãos, assim, eu não estou falando aqui em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil em si, tá? Eu me considero um presbiteriano reformado, tá? Mas aqui eu não estou falando em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que não haja aí alguma coisa que eu fale e recaia sobre a igreja, tá? Eu estou aqui representando a Cristo, né? E uma disposição minha de estar aqui falando, tá joia? Mas eu gosto muito, tá bom? Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino aqui. Vamos cantar o hino de número 10. Gosto muito desse hino também, tá? O hino de número 10, a criação e seu Criador. Meu amigo Onésimo, né? Júlio César Emerick, grande abraço aí da Igreja Betel, no bairro Santa Cruz. Eu não sei se o rapaz apareceu por aí, tá? Mas evangelizado foi. Não tive como fazer uma visita na casa dele, porque a filha dele sofreu um acidente, ele ficou com ela no hospital alguns dias, então ficou muito atarefado, mas foi evangelizado, viu? E deve aparecer, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Nós, criaturas de Deus Pai, todos em a voz cantai, louvai-o, aleluia, o sol dourado a refugir, tudo em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
nova terra que nos dá, e das bênçãos canta já, oh louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, oh louvai-o, oh louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, oh louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glórias a Deus, aleluia, né? Louvores ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 5, capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e os anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Até aqui. Não há outro nome, além do nome, né, de nosso Senhor Jesus. Não tem como, né, ser diferente. O nosso Deus, Ele é o único Deus soberano. O Jesus, Pedro cura aqui, né, ele está subindo ali na porta. Aliás, ele faz uma cura aqui e são arguidos, né? Em nome de quem, ou com ordem de quem que eles fizeram aquilo. Com ordem dos homens é que não foram, né? Certamente veio do Senhor Deus, né? Nós precisamos prosseguir. A Igreja de Cristo, fincada aqui na terra, precisa prosseguir para esses mesmos objetivos. Estar dispostos a fazer o bem, a curar os enfermos, a orar por eles e, se necessário for, ser presos, ser indagados e interrogados, para que nós possamos, sim, ser aquela igreja primitiva, aquela igreja de Atos, aonde quanto mais perseguida ela era, mais ela crescia. Quanto mais matavam, mais triplicava o número daqueles que iam sendo salvos. Que glória, que bênção.
Então, que nós possamos ter essa mesma intrepidez. Pedro, Paulo, esses homens não eram diferentes de nós. Eram homens pecadores. Mas a diferença está em obedecer, né? Em obedecer. Que Deus nos ajude, possa nos abençoar, possa fazer com que nós tenhamos essa mesma intrepidez, essa mesma vontade, né, de entregar as nossas vidas por causa do Senhor Jesus. Ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pecadores natos, né? Mas que o Senhor nosso Deus nos ajude a sermos leais e fiéis a Ele, né? E que a gente possa aprender a contar as bênçãos e as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Vamos cantar a esse Deus grandioso, esse Deus todo-poderoso, o hino de número 26 do nosso cenário. Ele fala ao Deus grandioso, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome tanto e tanto. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, cante-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando
Meus queridos, nós então vamos falar da palavra do Senhor nosso Deus, que está em 2 Crônicas, capítulo 26, né? O reinado do rei Uzias. E vamos meditar um pouquinho no que aqui está escrito. O profeta Isaías profetiza nesse tempo, não é? Isaías profetiza no tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E nós possamos meditar um pouquinho no que será dito. Serve principalmente para mim, né? E serve para todos nós nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós encontramos tantas pessoas desviadas da igreja, onde essas pessoas, elas, enquanto crianças, eram levadas pelos seus pais e ainda jovens frequentavam a igreja, e através delas muitas pessoas foram para a igreja, mas que na trajetória e na caminhada que elas tiveram, elas foram se perdendo pelo caminho. A sua fertilidade foi ficando para trás, e assim terminaram muitas vezes numa sarjeta, numa beira de calçada, né? Jogado na rua. É interessante que o Rio Jordão, um rio tão importante na história bíblica, ele faz a divisão ali entre, né, Israel e a Jordânia, e me parece, né, se eu não estiver aqui equivocado, me perdoe. E aí esse rio de extrema importância, onde João batizava, onde Jesus foi batizado no Jordão, e quando nós vemos o desfecho do Rio Jordão, é lamentável, né? É muito triste a gente olhar e contemplar o fato de que o Jordão termina no Mar Morto, um lugar sem vida. Apesar dele influenciar toda uma agricultura atrás, ele fazer parte de uma cerimônia de batismo, de uma remissão de pecados, ele termina num lugar muito ruim, um lugar que não tem vida. Como é que está a nossa vida? Como é que nós temos vivido? Estamos sendo esse tipo de Jordão? Estamos sendo produtivos lá atrás e morrendo agora? Como é que está o nosso coração? Já produzimos muitos frutos e agora somos árvores que estamos murchando? Espero que não. Espero que nós estejamos com a mesma força, com a mesma intrepidez, com a mesma vontade de trabalhar até o final, como nós cantamos, né? Até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, que Ele é precioso para guardar o meu tesouro até o dia final. Hino 105 do nosso hinário. Então, nós não podemos nos deixar abater e esmorecer e não possamos, né? E não podemos deixar que essas coisas aconteçam, tá certo? Então, olha só o que diz o texto. Aqui vou ler alguns versículos do texto de 2 Crônicas 26, a partir do verso 1. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai.
Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos. Reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné, o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os ameonitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado-se em extremo forte. Vamos ler até aqui. Veja, o texto diz que Uzias tinha 16 anos quando ele começou a reinar e reinou muito bem. Começou ótimo, começou invocando e buscando o Senhor. Com apenas 16 anos, adolescente para nós, mas já era e recaía sobre ele grande responsabilidade de governar um reinado, um reino, né? Veja que a importância de se ter tutores sábios nas visões de Deus. O texto é claro. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas veja uma coisa aqui interessante. Ele não buscou de si mesmo, mas porque foi instruído. E instruído pelo sacerdote Zacarias, que era um homem sábio nas visões de Deus. Irmãos, o que tem faltado na nossa igreja hoje, nas nossas igrejas hoje, a instrução. Nós estamos muito preocupados, às vezes, com o oba-oba, com os gritos, com as revelações, que nós esquecemos das instruções. E as igrejas, sem generalizar, estão produzindo jovens que não têm capacidade nenhuma de gerir nada, não têm capacidade nenhuma de governar, nada. Nós estamos vivendo uma geração de jovens crentes, cristãos, omissos. Nós estamos vivendo uma geração de jovens crentes que até num dado momento produz alguns frutos, mas depois estão fora. Porque não tem instrução. A palavra do Senhor já nos garante que o povo de Deus erra porque lhes falta conhecimento. Jesus mesmo nos instrui em João 5,39, examinai as Escrituras. E nós estamos carecendo nas nossas igrejas, nas nossas denominações, de instruir os nossos jovens, para que ele seja aquele homem do Salmo 1, um homem que tem prazer na lei do Senhor, um homem que medita nessa lei dia e noite. Uzias tem ao seu lado homens sábios de Deus que instruíram também seu pai. Diz o texto que ele buscou a Deus de todo o seu coração, enquanto viveu o sacerdote Zacarias. De maneira que, enquanto você for vivo e for instrutor de jovens, se assegure que o que você está ensinando vem de Deus, para que esse jovem, enquanto você viver, seja fiel e leal ao Senhor. Porque, é claro, depois que você partir,
para estar com Deus, você já não tem mais responsabilidade sobre ele. Esse homem, Uzias, esse jovem, ele lutou, ele guerreou, Deus foi com ele, entregou ali os filisteus, os amonitas deram presente para ele. Era um jovem que tinha nome até lá no Egito. Era um jovem que se sobressaía nas suas estratégicas militares, que as pessoas estavam com medo. Ele tinha um exército mais ou menos de, acho que de 25 mil homens. E 307 mil homens era o seu exército, não 25 mil. 25 mil era pechincha, né? 307 mil homens. Né? Olha só para você ver, um exército tinha 307.500 homens à disposição dele. Era um jovem que tinha um renome muito grande, um adolescente que, se vivesse nos nossos dias e fizesse o que ele fez, pela nossa avidez de liderança, eu duvido se a gente não seguiria. Estaríamos glorificando a Deus pela vida do rei Uzias. Renome, um renovo para ele. E ele então edifica Elate, restaura os lugares aonde o rei havia, porque seu pai foi perseguido e foi também ali atuado na cidade. Eles quebraram a cidade e adentraram ali. Ele então restaura, traz muitas outras cidades para junto de Jerusalém agora, restaura tudo. Não tem nada mais, viveu um tempo de prosperidade muito grande. Um tempo em que houve muita bonança. E ele então prosperou sobremaneira. Quantas vezes vemos hoje na igreja jovens prosperando, ou que já prosperaram, que tem um nome na igreja a zelar, que tem um nome diante do conselho a zelar. E às vezes nós, liderança, ou as lideranças, já se acha, nos achamos que ele já está bom. O abandonamos. Não continuamos ao seu lado. Deixamos que ele saia de perto muitas vezes, vá com colegas para onde não deveria ir, sem aplicar uma disciplina. Quantos jovens estão na igreja que vão bem, louvam, cantam, tocam instrumentos, e às vezes cometemos o erro de achar que eles já são bons o suficiente e que o pecado não virá os atormentar, e quando nós damos por conta, eles estão fora. É um engano nosso assim pensar. Zacarias e os sacerdotes não se apartaram de Uzias. Não se apartaram. Eles ficam firmes. E o desfecho do que eu estou falando é quando Uzias, Uzias, a partir do verso 16, há um desfecho trágico agora até o final, até sua morte. Há um desfecho trágico na vida desse garoto. O desfecho que eu estou falando aqui, de muitos jovens que nós abandonamos à mercê do pecado, achando que ele já é bom o suficiente. Veja aqui, que aqui os sacerdotes nem o haviam abandonado,
Mas ele, pela arrogância de se ter crescido e, né, e se empoderado do poder, ele se acha o tal. A arrogância, o orgulho, agora ele começa a entrar em áreas que não lhe diz respeito. Ele começa a fazer coisas que não era lícito para ele fazer. Saul, quando Samuel dá uma volta e demora, ele tenta fazer a mesma coisa. O Espírito de Deus se retira dele, porque não era lícito para Saul oferecer sacrifícios, assim como não era não era também permitido ao rei Uzias fazer. E ele então, o sacerdote diz para ele que ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Para isso existia o sacerdote. Para isso existia aqueles que eram aptos, que vestiam suas túnicas para oferecer o melhor para Deus. Ainda que a intenção aparentemente para nós era boa, mas não era nada boa, porque era a arrogância em forma de gente que estava ali. Não, nós precisamos cuidar dos nossos jovens, sim, para que o orgulho e a altivez não faça com eles e não aconteça como aconteceu com Uzias. Deles crescerem, que é o que nós queremos que eles façam, cresçam na presença do Senhor, que os seus corações sejam inteiramente do Senhor, mas que não deixe que a altivez e o orgulho os mate. Um belo começo de Uzias com um desfecho trágico. Meu querido irmão Edson, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, como que nós temos olhado essa questão dos nossos jovens, das nossas famílias? Como é que lideranças de igreja têm lidado com os adolescentes? Certa vez preguei na primeira igreja de Caratinga sobre disciplina e falei que as igrejas hoje não estão mais aplicando as disciplinas corretas. E a palavra disciplina grega significa ensinar criança. Quando nós erramos, ainda que tenhamos 60 anos de idade, nós estamos praticando atos de criança. Precisamos ser corrigidos, precisamos ser trazidos à lume. E eu preguei na primeira igreja, então, dizendo que as igrejas hoje não corrigem as crianças, porque são crianças, coitadas, né? Não sabem o que fazem. Não se corrige o adolescente, porque é fase. Coitado do adolescente, isso é uma fase difícil. Neymar, adolescente, já ganhava os seus dinheirinho, né? Mas são fases, é adolescente. Não se corrige o jovem, né? Não se corrige o jovem, porque são jovens, estão na flor da idade, tem que mesmo se divertir, tem que mesmo, né, fazer alguma coisa. Isso é coisa de jovem. Mas não se corrige também o idoso, o ancião, porque o ancião já fez muito pela igreja, o ancião já deu sua vida pela igreja, e agora ele não merece que a gente chame a atenção dele por algum erro. A pergunta é, quando é que a igreja será então direcionada, guiada na disciplina e na admoestação do Senhor? Porque somos filhos.
E a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. A igreja tem a tutela desses jovens. Uzias teve tudo isso. Foi aplicado na vida dele o temor do Senhor, foi aplicado na vida dele que ele deveria buscar a Deus, mas o desfecho da vida de Uzias é como eu dei o exemplo do Rio Jordão, terminou tragicamente em nada. Em nada. Veja que quando ele insiste ali a afrontar os sacerdotes, o sacerdote Azarias voltaram-se para ele e eis que ele estava leproso na testa e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, não foi homem. O versículo 19 fala essa razão pela qual ele ficou leproso. Os sacerdotes estão ali falando com ele que ele não deveria fazer aquilo. O verso 19 diz que Uzias se indignou. E ele tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe apareceu. Um jovem que tinha tudo para terminar um reinado com, vamos dizer assim, a cereja do bolo, fosse o final da sua vida glorioso. Termina seus dias mal. O Senhor se ira contra ele e ele então sai dali e vai morrer leproso. Doença que humanamente na época não tinha cura, não tinha jeito. É imprescindível que nós temos nossos jovens para que eles não deixem que a altivez corrompa os seus corações. Flávio Joséfo, ele fala de Uzias da seguinte maneira: o orgulho de tão grande prosperidade envenenou o espírito do soberano e corrompeu de tal modo que esse poder passageiro e temporal o fez desprezar o poder eterno e subsistente de Deus. Não observou mais as suas santas leis e, em vez de continuar a praticar a virtude, procedeu à imitação do pai na impiedade, entregando-se ao crime. E assim os seus felizes dias, os seus felizes empreendimentos e a glória de tantas ações beneméritas só serviram para destruí-lo e para fazer ver o quanto é difícil aos homens conservar a moderação em meio à prosperidade. Palavras de Flávio Joséfo a respeito de Uzias. Por isso eu reitero a necessidade que nós tenhamos de falar na igreja sobre esse problema. O problema do orgulho, o problema da altivez. Igrejas que você entra ali, pessoas não te dão nem um bom dia, não pergunta quem você é, de onde veio, não há uma cordialidade, não existe a hospitalidade que a Bíblia tanto exalta. Não tem. O poder é um perigo. O poder corrompe. O poder não restaura a alma, não. O que restaura a alma é a lei do Senhor, que é perfeita.
Eu tenho visto muitas pessoas ávidas pelo poder, para chegar no poder. E o que nós temos visto é um desastre. Porque de fato o poder corrompe. A prosperidade corrompe. Há um perigo nisso tudo. Ele não faz mais o que é bom, não faz mais aquilo que precisava ser feito, mas agora se distancia do Senhor. Ele não tem mais prazer na lei do Senhor, ele não medita mais na lei do Senhor, não quer mais saber disso. Ele esquece que tudo o que ele tinha, toda a sua prosperidade, vinha do Senhor. É um perigo nós vemos que muitas pessoas começaram suas vidas bem e terminaram muito mal. Então eu quero dizer para você que não é a última impressão que fica, não é a primeira impressão que fica, mas a última impressão é que vai nos fazer refletir sobre tudo quanto nós fizemos. Eu quero dizer para você que não é a última impressão que fica, não é a primeira impressão que fica, mas a última impressão é que vai nos fazer refletir. Como é que tem sido a sua vida? Uma vida de altivez? Você acha que você é o melhor? Você acha que toca melhor, que canta melhor, tem a voz melhor? Não sabe porque o seu irmãozinho, a irmãzinha está do seu lado cantando, ela não sabe cantar, ele não sabe cantar? Olha, cuidado. Cuidado. Porque de repentemente você pode estar prestes a cair. Porque o orgulho precede a queda. Aquele que está em pé, diz o apóstolo Paulo alertando, veja que não caia. Muito cuidado. Você jovem, você que está chegando agora para a igreja, cuidado, ouça a instrução daqueles que estão à sua volta, dos anciãos que estão aí. Eles estão aí colocados por Deus para te orientar, para falar com você. E quando você alcançar o sucesso, não deixe que isso venha a inundar o seu coração como um câncer. Não deixe. Não deixe que isso venha fazer da sua mente uma lavagem cerebral achando que você é o melhor de todos e que você conseguiu porque você sabe mais do que todo mundo e que isso é seu mesmo. Todas as bênçãos vêm do Senhor. O salmista, ele declara que se o Senhor abre a mão, nós nos fartamos. Mas se Ele recolhe e fecha as mãos, nós trememos de medo, porque somente Ele dá o alimento para nós. A chuva que cai não é à toa, não vem de nós. Que faz brotar a semente não vem de nós, vem do Senhor. O Salmo 104, versos 27 e 28 vai dizer isso. Que tudo vem do Senhor nosso Deus. Não se esqueça disso. Não seja altivo aos seus próprios olhos. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Porque os nossos olhos, que são as lâmpadas do nosso corpo, muitas vezes nos engana. Aquilo que nós enxergamos não é o real. Que nós possamos, meus queridos, olhar e contemplar a vida do rei Uzias. E quando nós olhamos para as profecias
de Isaías, você vai ver que o povo estava mal. O povo não estava nada bem, porque Uzias também não havia retirado dos altos os postes ídolos. As pessoas ainda sacrificavam ali, né? As pessoas ainda faziam as suas ofertas e as suas oferendas para outros deuses. Cuidado com o que está no altar do seu coração. De repente você pode ter um coração zeloso, bom demais, mas de repente ainda você tem um poste ídolo dentro do seu coração, que se chama orgulho, vaidade, aonde poderá terminar muito mal a vida, uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida que tinha tudo para dar certo. Você deixa escapar por entre os dedos. Que Deus assim nos abençoe e que nós, como igreja do Senhor, possamos instruir os nossos jovens, que nós dizemos que são o futuro, nossas crianças, que dizemos que são o futuro das nossas igrejas, que nós possamos instruí-los nos sábios caminhos do Senhor, ensinando eles a ser mansos e humildes, para que possam herdar a terra, para que possam ser do reino dos céus. Olhar e ler com eles as bem-aventuranças de Mateus 5, para que eles sejam melhor instruídos. Olha, aprendam aqui com o Senhor Jesus. Mostre para eles a lição do lava-pés, que é aquele que é o dono de tudo isso em que nós habitamos. Não titubeou e lavou os pés daqueles que eram mais humildes. Não deixemos que os nossos jovens futuros sejam arrogantes, prepotentes, orgulhosos, ao invés de serem jovens humildes, homens e mulheres sábios, e que nós tenhamos uma igreja futura, uma igreja avivada, uma igreja renovada pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe todos aqueles que já ouviram, que estão ouvindo e que irão ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Eu espero que você compartilhe, né? E que nos ajude a proclamar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Quarta-feira, às 19h30, né? Em nome do Senhor Jesus, vou estar por aqui novamente, se assim Ele permitir. Tá bom? Grande abraço mesmo, ótimo domingo, feliz culto e não esqueça, instrua os jovens para que eles não desviem dos retos caminhos do Senhor. Deus abençoe.